Aula 8, exercício de pavimentação sobre concordância de viadutos. Bom, vamos ler aqui, vamos entender o que a questão está pedindo. Elaborar o projeto de viaduto composto por passagem superior, PS, passagem inferior, PI, e parada de ônibus, atendendo às seguintes especificações. A BR-01 deve ter 3 faixas com 4,0 metros de largura. Vamos abrir aqui o arquivo para que a gente possa visualizar isso dentro do programa. Vou vir na pasta do curso e vou abrir o arquivo. Aqui de cara a gente já percebe o seguinte: a gente tem uma obra de arte estrutural e nós temos aqui 2 alinhamentos que são os eixos das vias que nós vamos projetar, ok? Além disso, a gente tem aqui uma marcação, uma referência para o nosso ponto de ônibus, a nossa parada de ônibus. Vamos voltar para ver o que a questão ela pede. Então, a BR-01 ela deve ter 3 faixas com 4 metros de largura. Ela deve ter uma ciclofaixa com 2,5 metros de largura, passeio para pedestres com 2,5 metros de largura e afastamento mínimo para as estruturas de proteção com 1 metro de largura. Ok? Então vamos olhar aqui quem é a nossa BR-01. Deixando o mouse em cima, a gente já sabe quem é. Não precisa clicar, é só deixar o mouse em cima do alinhamento. Então esse aqui a gente tem a Avenida 01. Então, consequentemente, essa aqui é a nossa BR-01, tá? Então, isso significa que essa rodovia aqui, ela vai ter 3 faixas de 4 metros. Ela precisa ter uma faixa dedicada para pedestres e uma ciclofaixa, ok? Ele não especifica, por exemplo, se isso deve ser feito no canteiro ou se isso deve ser feito nos bordos do nosso projeto, da nossa via, desculpa. Então, cabe a nós decidirmos se vai ser feito, se essas estruturas elas serão feitas no bordo ou se elas serão feitas no canteiro central, tá bom? Além disso, a gente tem aqui as diretrizes para o recuo mínimo aqui da parada de ônibus. Então nós temos o comprimento total de 33 metros, com 15 metros de faixa útil para embarque e desembarque, 11 metros para desaceleração e 7 metros para aceleração. Ou seja, vamos voltar aqui. No nosso ponto de ônibus, isso aqui indica o início do nosso ponto de ônibus. A gente vai ter algo semelhante a isso aqui. Só fazer um desenho rápido. Então, a gente vai ter aqui uma estrutura que vai ter 7 metros, uma estrutura que vai ter 15 e uma de saída que vai ter 7 metros, ok? Tendo um total de 33 metros. Aqui está fora de escala porque é só para um título de demonstração. Então vamos lá. Por onde a gente começa a fazer esse projeto? Essa vai ser uma videoaula explicativa grande, onde a gente vai resolver esse exercício. Então, senta na cadeira, abre os arquivos e acompanha, porque são vários passos que nós vamos seguir para que a gente tenha um fluxograma organizado e que a gente tenha o nosso resultado mais preciso possível. Ok? Então, vamos lá. A gente já tem aqui, a questão já dá para a gente aqui o alinhamento. Isso aqui é uma entidade do civil, então vai me poupar tempo de ter que fazer esse alinhamento, certo? Além disso, ele já me dá a superfície. Vocês podem perceber pela abertura do menu, e se eu deixar o mouse em cima aqui, só dar um ESC. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai me dar as informações da superfície. Então, eu já tenho o meu MDT e eu já tenho aqui os meus 2 alinhamentos. E também já tenho o meu, vamos só dar uma conferida aqui, eu tenho também a minha estrutura do viaduto, certo? Toda a parte estrutural de concreto do meu viaduto. Então,
Basicamente o que a gente tem aqui é a BR-01 passando aqui em cima, então a gente vai ter que projetá-la passando em cima dessa estrutura. E aqui embaixo nós temos uma avenida que também vai passar, que vai passar aqui, permanecendo aqui um vão mínimo de aproximadamente 5,5 metros, que é o que determina, como a questão ela não especifica para a gente, nós vamos em nenhum momento ela especifica para a gente a altura mínima, então nós vamos estipular aquilo que é convencional, que são os 5,5 metros estipulados lá pelo próprio DENIT para viadutos, ok? Então vamos fechar isso aqui e vamos começar a fazer o nosso projeto. O primeiro passo é a elaboração do nosso perfil. Sem ele, a gente não consegue fazer nada além do que a gente já tem aqui, ok? Então, a gente vai clicar na nossa BR, a gente vem em Surface Profile, nós vamos adicionar a superfície 01 e vamos pedir para desenhar. Vamos conferir aqui e vamos criar o nosso perfil. Bom, aqui embaixo percebam que a gente tem informações de tubulação, mas como nós não estamos trabalhando aqui com projetos de tubulação, é interessante que a gente faça a retirada dessa opção, desse menu, para que a gente não confunda o projeto, até porque ele fica essa bagunça aqui. Então a gente tem basicamente a estaca, cota do terreno e a cota de projeto. Perfeito? Bom, o que a gente precisa fazer aqui agora é saber exatamente em que ponto está na nossa estrutura aqui do viaduto propriamente dito, certo? E para isso a gente vai projetar esse viaduto dentro do nosso perfil. Como? A gente clica no perfil, vem Project Objects to Profile View, nós vamos selecionar o nosso objeto e vamos dar Enter. Pode dar OK. A gente espera um pouquinho e está aqui. Então temos aqui a estrutura do nosso viaduto pronto aqui. Então, resumindo aqui, eu sei que eu tenho que traçar essa rodovia de modo com que ela suba, venha até esse ponto superior aqui, certo? E depois ela desça de forma suave até que ela volte aqui e encontre um ponto, vamos dizer, de equilíbrio aqui, normalidade do nosso perfil, certo? Então, para que a gente faça isso, a ferramenta, a gente vai clicar na grade do perfil e a gente vem em Profile Creation Tools. A gente pede por projeto, viário e a gente vai dar OK. Certo? Vamos lá. Nós vamos desenhar primeiro os PIs e depois nós vamos desenhar as curvas, ok? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui o mais próximo possível do terreno para dar para não gastar muito material, obviamente. A gente vai seguindo e aqui nós vamos começar uma subida até o nosso ponto de entrada aqui no viaduto. Reparem que eu estou passando um pouquinho acima e vocês vão entender mais ou menos o porquê. É interessante que a gente faça primeiro um esboço de como vai ficar e depois a gente vai alterando isso e otimizando de acordo com a necessidade do projeto. Vocês podem ver que eu joguei o ponto de entrada bem para trás aqui, ele está pelo menos uns 60 metros atrás, quando ele deveria estar pelo menos no máximo ali uns 20 metros. Então
Joguei bem para trás, mas depois a gente vai editando isso aqui. Percebam também que ele está cheio de quinas e depois nós vamos transformá-lo todos em curvas, ok? Isso aqui é só para ter um esboço inicial de como vai ficar o nosso viaduto. Então, vamos até aqui e depois a gente vai simplesmente descendo até aqui. Vamos ver como é que ficou. Eu vou mudar a cor disso aqui rapidinho, só para que a gente tenha uma noção, só para que fique evidente aqui. O que a gente está fazendo, tá? Só um minuto. Então vamos lá. Então, a gente tem aqui em azul o nosso grade, nosso perfil projetado, e aqui embaixo nós temos a nossa morfologia, nosso terreno, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora é pegar esses PIs aqui e nós vamos dar um jeito de otimizá-los, transformá-los em curvas, para que porque a gente não pode ter aqui uma situação de quinas, por exemplo, aqui. A gente tem que fazer algo suave. Quando a gente for indicar no projeto, a gente precisa ter a indicação do ponto de entrada da curva, o ponto de tangência de saída da curva e o desenvolvimento da curva, bem como o K e o raio daquela, o K e o desenvolvimento daquela curva, ok? Então vamos lá. De cara a gente já sabe que tem mais PIs do que precisa aqui. Então a gente vai sair fazendo uma limpeza aqui do desenho, tá? Ok. E agora a gente vai para a criação de curvas propriamente ditas, ok? Como a gente faz isso? Aqui no nosso menuzinho, vocês vão ver que tem a opção aqui de edição de curvas. A gente vai clicar na setinha e a gente vai procurar por curvas parabólicas. Vamos aqui, a gente vai clicar na primeira entidade, que é essa, e na segunda, e na segunda entidade. E aí ele vai me perguntar como que é essa curva. Então eu vou dizer para ele que eu quero pelo K. O K, para quem não sabe, ele é a relação entre a altura e o desenvolvimento, o comprimento da curva, ok? Como se trata de uma curva parabólica, ela não tem um raio constante, ela pode ter um raio variável. É mais ou menos como você pensar num elipsoide. Ele não tem um raio constante, é diferente de uma curva circular onde você tem um raio constante, ok? Então, para isso, para determinar quão suave é aquela curva, a gente usa o parâmetro K, que é uma relação entre o comprimento daquela curva e o raio máximo o raio que ela tem no seu ponto máximo, no seu ápice, ok? Uma explicação bem rápida, a gente vai ver isso, a gente viu isso na aula anterior, quando eu expliquei os elementos de curva e tal, ok? Então vamos lá, eu vou selecionar um valor de K baixo e depois a gente vai mexendo nisso. Então eu vou colocar aqui o meu K é 10. E eu vou repetir esse mesmo processo para essas demais curvas, certo? Valor de K, 10. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, valor de K, 10. Percebam que até aqui não teve grandes dificuldades.
ok? Bom, assim que a gente encerrar o comando, vocês vão ver que ele muda completamente o panorama do nosso desenho. Ele já mostra para a gente aqui onde tem o ponto da entrada da curva, o ponto de tangência da curva. Aqui é onde fica alocado a extensão, aqui, o prolongamento do PIV. E aqui a gente tem o K, o E e o Y, certo? Que a gente mencionou na aula passada, que são os parâmetros da nossa curva vertical, ok? O que a gente vai fazer aqui agora é suavizar essa curva, porque 10 é um K de 10 é uma curva ainda muito pequena para esse tipo aqui, certo? Então a gente vai alongar essa curva de forma com que ela se torne o mais suave possível, para que você traga conforto para quem estiver dirigindo nessa rodovia aqui. Ainda que seja uma rodovia fictícia, mas enfim. Percebe como o valor do K aqui ele vai alterando conforme eu vou trabalhando aqui melhor minhas curvas. Se você selecionar, aqui a gente tem basicamente, eu ia passando batido, a gente tem basicamente 3 entidades aqui, certo? 3 pontos aqui que eu posso mexer na minha curva. Essas duas bolinhas aqui, no PCV e no PTV, que é o ponto de curvatura vertical e ponto de tangência vertical, esses dois eles mexem no comprimento da minha curva. Então, se eu pegar esse cara e trouxer para cá, perceba que os dois aumentaram porque eu aumentei o desenvolvimento da minha curva. A segunda seria o nosso PI, que é o prolongamento dessa tangente com essa tangente. Então, esse cara aqui, à medida que eu trago ele para o canto, ele vai deslocando essa minha curva. Então, se por exemplo eu tiver com uma curva aqui que ela está aterrando demais, eu posso simplesmente pegar o meu PI e trazê-lo mais para baixo, de forma com que eu tenha um controle da cota média em que a minha curva ela vai se prolongar, certo? Percebam também que à medida que eu trago ele para cá, ele diminui o desenvolvimento da minha curva. Olha só, já ficou bem menor. Isso acontece porque ele tende a manter o valor de K, aquela relação entre o desenvolvimento e o raio máximo daquela curva, certo? Então vamos ajustar isso aqui, vamos trazer ele um pouquinho mais para baixo e mais para trás. O outro elemento que nós temos aqui são essas duas setinhas aqui, que elas servem simplesmente para deslocar a minha curva. Percebam que ela não vai para cima nem vai para baixo, ela só desloca, ela é um posicionamento travado da minha curva. Ó. Perfeito? Então vamos ajustar aqui essa curva de modo que ela fique adequada ao nosso projeto. Um outro dado interessante que nós temos aqui é a nossa declividade, certo? Que a gente tem 5,7, não é das melhores, mas para um viaduto não tem grandes problemas. Vai ter que acontecer isso aí mesmo. A gente pode enterrar um pouquinho mais, mas não vai fugir muito disso aí. Vou aumentar aqui para dar um valor de K mais aceitável. Puxando um pouquinho para trás. Um detalhe importante é não deixar o nosso ponto de curvatura nem o nosso ponto de tangência pegando nessa entrada aqui, porque veja só, vamos voltar aqui para a nossa visão 3D. Aquela estrutura que a gente estava vendo lá, ela é exatamente esse apoio aqui, certo? Isso aqui é que dá a sustentação lateral à nossa estrutura do viaduto, certo? Isso aqui ele fica soterrado na terraplenagem. Então a gente não pode deixar isso aqui chegando muito perto, porque a gente acaba fragilizando, a gente acaba criando aqui um ponto de fragilidade no nosso viaduto, e é algo que é totalmente inaceitável.
Portanto, a gente tem que deixar alguns metros. Isso quem vai determinar, na verdade, é quem está fazendo o nosso projeto estrutural. Então a gente vai ter que deixar um espaço mínimo aqui para que a gente tenha um índice de suporte aqui para essa estrutura de concreto, certo? Então a gente tem de um lado e a gente tem do outro. Um outro detalhe importante, percebam que eu estou deixando aqui um espaço entre os dois. Eu vou agora medir o espaço correto, vou gabaritar esse espaço correto de acordo com a nossa montagem. Então nós vamos deixar 10 centímetros aqui de folga, tá? Vou pegar aqui, ativo o F8 e 10 centímetros, que aqui como o perfil ele é 10 vezes maior na escala vertical, ele tem que ficar exatamente nesse ponto. Copiá-lo e fazer o mesmo para o outro lado. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente quando a gente começar a criar o nosso corredor. Então, eu vou subir aqui um pouquinho de maneira que eu deixe pelo menos aquela folga ali de 10 centímetros. Beleza? E esse aqui tá quase lá. Beleza, tá praticamente lá, a gente trabalha depois. Vou apagar esses dois gabaritos aqui, rapidinho. Bom, e só faltou essa curva aqui, que a gente vai abrir um pouco. Bom, então estamos aqui com o nosso perfil pronto. Então a primeira etapa do nosso projeto aqui, ela já está pronta. Ok, beleza. Aí vai ter gente que vai pensar, Rômulo, mas ficou aqui com os 5,5 metros de vão livre? Calma, galera. Vamos só dar uma olhada aqui nessa questão rapidinho. Se eu pegar aqui de cima e vier até aqui embaixo, eu tô com 5,30 metros, então eu tô fora da especificação, certo? Vamos ver aqui até encostar aqui no terreno. Então esse aqui já tem 5,5 metros. E aqui na saída a gente vai ter 6 metros, certo? Só que lembre-se que a gente ainda vai fazer a nossa terraplenagem aqui, porque a gente tem a passagem inferior, que vai ser feita no próximo vídeo. A gente tem aqui a passagem inferior que a gente tende a ajustar, inclusive para ele não ficar dessa forma aqui, ok? Vamos lá. Feito isso, bom, como a gente já aprendeu, a gente precisa de 3 estruturas para fazer o nosso corredor. A gente precisa do alinhamento, do perfil e da seção tipo. Então, agora a gente vai partir para a elaboração da nossa seção tipo, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu venho na aba Home, procuro por esse ícone aqui de Tool Palettes e veja só, você pode criar a sua própria seção tipo. Só que dá muito trabalho ficar criando seções tipo. Como o Civil ele já dá pra gente uma palheta de estilos, é muito mais fácil que a gente pegue aquele estilo que está pronto e a gente faça a edição daquela seção tipo, tá ok? Então eu vou selecionar o nosso assembly básico
que a gente vai usar como base para a edição dessa nossa seção tipo. Então, vamos fechar aqui agora, a gente não vai usar nesse momento. E nós vamos retirar essas banquetas aqui que a gente não vai precisar agora. Bom, perceba que a gente tem aqui agora uma estrutura bastante simples, composta por duas faixas de rolamento, um meio fio e um passeio. E a gente tem que enquadrá-la nessas normas que a gente recebeu aqui na questão. 3 faixas de 4 metros, mais uma ciclofaixa de 2,5 metros e mais um passeio para pedestres com 2,5 metros. E a gente ainda tem as estruturas de proteção, que a gente vai falar um pouquinho agora. Certo? Bom, percebam uma coisa aqui. Ele disse que nós temos 3 faixas de 4 metros. Certo? Se a gente olhar para isso aqui, ele é uma faixa. Então, eu poderia vir na nossa Tool Palettes e simplesmente adicionar. Nós temos aqui no menu Lanes. Eu poderia simplesmente adicionar uma faixa mais 2 faixas de rolamento de cada lado e nós teríamos 3. Só que percebam uma coisa. As faixas, todas elas possuem a mesma medida, 4 metros. Então, é muito mais fácil que eu chegue aqui nas propriedades e diga que isso aqui tem 12 metros. 3 vezes 4, 12. Então, eu consigo colocar 12 metros para cada lado. Romulo, mas por que não colocar as 3, colocar as 2? Quando colocar as 3, quando colocar uma só representando todas elas? Basicamente, quando você tiver diferença de materiais ou diferença de larguras, é mais fácil que você trabalhe com as 3 montagens, cada uma representando a sua faixa corretamente. Porque lá na frente fica mais fácil para a gente extrair os materiais dela. Se elas tiverem materiais diferentes, por exemplo, às vezes você está fazendo um projeto e naquele teu trecho lá, você tem 2 pistas de rolamento para carro e você tem uma faixa de rolamento dedicada para ônibus, por exemplo, que vai ter que trabalhar com um suporte maior. Então, nesse caso é interessante que você junte as 2 faixas dos carros e você tenha uma faixa específica para os ônibus que você vai trabalhar com um material diferente, ok? Nesse caso, como todas elas têm as mesmas medidas e vão trabalhar sobre a mesma carga, ou teoricamente sobre a mesma carga, é interessante que a gente pode trabalhar simplesmente com uma faixa representando as 3, ok? Agora vem um ponto interessante, a gente precisa colocar o passeio e a nossa ciclofaixa, ok? Vamos fazer aqui, vamos ler de novo aqui. A gente tem a nossa ciclofaixa e o nosso passeio com 2,5 metros. Então, bom, agora a gente precisa colocar o nosso passeio e a nossa ciclofaixa no nosso projeto aqui. A gente precisa adequá-los a esse projeto. Então, primeiramente, a gente vai excluir esses 2 passeios aqui do nosso bordo, porque se trata de uma rodovia. Então, a gente vai fazer o passeio e a ciclofaixa no centro da nossa rodovia, certo? Bom, para isso, a gente volta aqui na nossa Tool Palette e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar. Nós vamos adicionar mais 2 faixas aqui a esse ao nosso projeto aqui. Bom, vamos colocar, como ele se trata de uma parte central, a gente vai colocar median. A gente adiciona aqui
e vamos trabalhar em cima dele. Perceba que ele tem uma barreira, certo? Então vamos procurar aqui e vamos mudar a propriedade dele para retirar essa barreira central. Por que, Romulo, você está fazendo isso? Porque a barreira ela não vai ficar no centro, ela vai ficar nos bordos da ciclofaixa e da faixa da nossa faixa destinada a pedestres, ok? Então vamos fazer isso aqui. Ele pede que tenha 2 metros, pelo menos 2,5 metros para cada um deles. Então vamos jogar aqui 2,5, 2,5 no caso, 2,5. Então já temos aqui. Só que a gente vai adicionar agora mais a barreira. Então a gente precisa do assentamento, a gente precisa garantir esse assentamento e mais 1 metro de afastamento para da pista em relação à barreira, certo? Quando estiver montado aqui, vocês vão entender um pouco melhor como vai funcionar isso. Então a gente vem em Basic e vamos adicionar 2 barreiras aqui no bordo, certo? Agora vai ficar um pouco melhor para visualizar isso aqui. Percebam que eu preciso ter 2,5 metros de faixa de ciclofaixa e de faixa destinada a pedestres, certo? Vamos fazer uma checagem aqui rápida. A nossa área útil aqui no caso seria, vamos pegar aqui do pé da barreira até o nosso eixo central. Vamos lá. A gente não tem aqui os nossos 2,5 metros. Por quê? A barreira está sentada justamente, o eixo da barreira está sentado justamente no bordo da nossa ciclofaixa, certo? Então, como ela tem uma base aqui de 60 centímetros, 30 centímetros estão ficando para dentro aqui. Então a gente precisa descontar aqui esses 30 centímetros. Perfeito? Então a gente vai voltar no Medians aqui e a gente vai colocar aqui mais 30 centímetros para cada lado, obviamente. Agora, se eu vier de novo aqui até o pé da barreira, agora sim eu vou ter os 2,5 metros, certo? A mesma coisa vai acontecer para esse carinha aqui. Vamos. Opa, acabei fazendo errado. Percebam que que a barreira está sentada aqui no. A gente vai trazer ele até o bordo aqui. Aqui. Percebam que a gente tem aqui do pé da barreira até o começo aqui da minha sarjeta, eu tenho 11,7. Então eu tenho que crescer 30 centímetros também aqui. Então 12,3. E do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, 12,3. Certo? Agora nós temos garantido 2,5 metros de passeio e temos 12 metros de faixa de rolamento, certo? Então nós temos a nossa garantia, nós conseguimos atender agora às normas do nosso projeto. Vamos fazer uma medição aqui de onde até onde está indo aqui, qual a extensão total desse nosso projeto. Nós temos 31,4 metros. E vamos ver aqui como é que está ficando, como é que
quanto a gente tem disponível aqui no nosso viaduto. Opa. Aqui nós temos 40,5 metros, então a gente tem quase 9 metros aqui para crescer a nossa estrutura, certo? Então aqui eu posso fazer várias coisas. Ou eu posso fazer um passeio maior, eu posso fazer vamos fazer uma conta rápida aqui. 40,5 menos 31,4. Então nós temos 9,1 metros para crescer aqui. Então eu posso jogar com um passeio e uma ciclofaixa maior e posso jogar também faixas maiores. Um detalhe. Eu posso jogar até mesmo aqui um acostamento, que foi algo que eu não calculei. Então a gente vai crescer aqui de cara 3 metros para cada lado para fazer um acostamento. Então vou selecioná-los aqui, os dois, e nós vamos aumentar aqui 3 metros. Já que a gente tem folga, vamos usá-la. Temos agora 36,2. Então, isso aqui menos 6. Então, a gente ainda tem 3,1 metros que a gente pode simplesmente diluir aqui dentro. Então, 1,55 metros para cada lado aqui que a gente pode aumentar. Então, a gente vem aqui. Só aumentei um. Vamos trazê-lo de volta, fazer a conexão correta e vamos ver quanto que vai dar essa largura total aqui da nossa via. Se vai bater com os temos ainda 38,5. Eu acabei errando aqui. 4. E agora temos os nossos 40,5. Só checando aqui as distâncias. Nós temos 15 metros de faixa, onde o mínimo exigido seriam 12. E temos 4,06 de área útil aqui para a nossa ciclofaixa e faixa de pedestres, onde o mínimo exigido foi 2,5 na questão, certo? Mais uma vez, a gente está usando isso para preencher todo o vazio aqui
todo o espaço aqui da nossa obra de arte estrutural, ok? Caso contrário, a gente trabalharia em cima do mínimo exigido pela questão. Bom, feito isso, agora nós vamos criar de fato o nosso viaduto, ok? Para isso, a gente clica no alinhamento, na nossa BR, a gente procura por Corridor, BR01, a gente vai usar aqui vertical BR01, o assembly é o básico e a superfície 01. A gente vai deixar marcado isso aqui para que a gente faça algumas alterações antes da criação do corredor, ok? Que são as frequências. Em tangentes, uma a cada estaca. Em curvas, a gente quer a maior precisão possível, então vamos usar 1 metro. Em curvas espirais também 1 metro e curvas verticais também 1 metro, para que a gente tenha a melhor precisão possível. Vamos pedir para reconstruir o corredor, a gente vai esperar um pouquinho. E aqui está criado o nosso corredor. Mas calma, perceba que aqui ele criou essas linhas, tá vendo? Isso aqui são essas banquetas que a gente tem aqui. Para retirarmos essa banqueta, a gente precisa simplesmente alterar a altura máxima que a gente pode aterrar. Então vamos colocar 20 metros para cada lado, que eu já alterei. Já estamos aqui com os 20 metros. E agora a gente vai pedir para reconstruir o corredor. E temos aqui sem as banquetas, certo? Aí você vai olhar e vai perguntar: então, Romulo, tá pronto? Calma, vamos ver se está pronto. Nós criamos o corredor, mas ainda não criamos a nossa superfície. Eu vou salvar rapidinho, só para garantir. É importante lembrar de salvar e vamos visualizar aqui como que ficou até o momento esse projeto. Perceba que a gente tem aqui o nosso corredor e o nosso viaduto sentado aqui. Mas nós ainda não criamos a superfície, isso aqui está só como algumas linhas e tal. Então vamos voltar aqui e vamos criar a superfície, porque é através de superfícies que a gente faz todo o nosso cálculo. E percebam uma outra coisa. Aqui nesse lugar, nesse intervalo aqui, nós não precisamos. Eu vou clicar de novo aqui. Eu vou criar a superfície rapidinho aqui para a gente ter uma visualização melhor, tá? Então a gente clica no corredor, a gente clica com o botão direito e vem em superfícies. Vamos habilitar a criação de superfícies. Vamos adicionar topo, vamos adicionar pavimento, vamos adicionar offset aterro, offset corte, as nossas barreiras. Ok. E vamos pedir para criar esse corredor, certo? Vamos clicar aqui, vamos mudar o estilo dele. Bom,
eu vou enviar ele para trás, só para a gente reorganizar. Percebam que ele formou ele fez essa triangulação aqui que a gente não deseja nesse caso. Então vamos clicar no corredor. Se você está com esse problema, Corner Surfaces, a gente vem em Boundaries, Extends as a Boundary e reconstrói. Perceba que agora apenas quem está dentro do corredor, ele só faz a triangulação com quem está dentro do corredor. Mas a gente ainda tem um problema sério aqui, que é o seguinte: como a gente tem uma passagem inferior, isso aqui precisa ser um vão aberto, precisa obrigatoriamente ser um vão aberto. Vamos clicar aqui, vamos clicar na nossa superfície e vamos visualizar. Percebam que o veículo que vier aqui embaixo, ele vai dar de cara aqui com um talude. Então, para isso a gente precisa repensar essa região aqui. A gente precisa ter um outro assembly que não tenha essas duas propriedades aqui. Então, para isso, eu vou selecionar aqui no eixo, vou copiar, vou mover para baixo e percebam, eu vou retirar isso aqui do nosso projeto e vou retirar também a nossa subbase. Rômulo, por que você vai retirar a subbase? Porque basicamente só um minutinho. Basicamente porque quando você está em cima daquela estrutura, a sua base é a própria estrutura. Quando você está sentando no terreno natural, você precisa de uma base e uma subbase. Mas quando você está sentando aqui, a sua própria base é a estrutura. O que você precisa é apenas de uma subbase, que geralmente a gente usa concreto para aumentar a resistência, certo? Então vamos retirar aqui todo o nosso material de base, de subbase, desculpa. Esse aqui também. E agora, Romulo, eu preciso criar um novo corredor aqui para a gente fazer isso? Calma, a gente vai simplesmente pegar essa seção tipo e a gente vai aplicá-la nesse intervalo aqui, do começo ao final do viaduto, certo? Então, vamos lá. A gente vai clicar no corredor e a gente vai, com o botão direito, a gente vai pedir para modificar a região do corredor e a gente vai dividir as regiões, certo? A gente clica e vem aqui, ó, no comecinho. Ele vai recalcular o corredor. Porque percebam que agora nós temos duas porções aqui daquela nossa rodovia, certo? Se eu clicar, a gente tem uma primeira porção, que é essa aqui, e uma segunda porção, que é essa aqui. Só que a gente precisa de uma terceira porção. Perceba, a gente precisa dessa, a gente precisa da central e a gente precisa de uma terceira aqui. Então eu vou repetir o comando para o outro lado. Então a gente vem em modificar região, dividir região e vou selecionar aqui o comecinho do meu viaduto, sempre nas extremidades do viaduto, porque é a partir daqui que eu vou ter a minha estrutura segurando aquela base de forma que eu não precise mais utilizar uma subbase e taludes, certo?
Percebam que agora, quando eu vier nas propriedades, eu vou ter 3 trechos, certo? O inicial, o central do viaduto. Percebam também que, veja só, se eu tiver dúvida, ele vai mostrar para mim quem são esses trechos, ok? Ó, certo? Ficando em azul ali, quem são os trechos. Então, a gente vai mudar o trecho central. Nós vamos mudar o assembly, que é o básico 2. E vamos dar OK. Reconstruir. E agora vamos visualizar como ficou o nosso projeto. Vamos selecionar a superfície. E agora sim, nós temos o viaduto passando por cima da estrutura. Percebam que aqui no meio eu ainda preciso subir um pouco mais lá no meu perfil, porque ele está batendo no limite. Tá vendo que as vigas estão ficando expostas? Isso se dá pelo fato de que eu não coloquei a altura suficiente nesse trecho, certo? Vamos tentar. Bom, mas tá aí, pessoal. A passagem superior concluída. A gente tem aqui o viaduto, toda a estrutura do viaduto. Percebam que eu queria que chegar aqui um pouquinho mais alto. Vamos tentar subir um pouco aqui, elevar um pouco a altura do nosso viaduto aqui. Simplesmente eu vou pegar isso aqui e vou trazer alguns centímetros para cima. E vou pedir para reconstruir o corredor. Percebam que as vigas aqui do viaduto elas já não aparecem tanto. E ó, as minhas barreiras New Jersey estão perfeitas aqui. Consigo ver o passeio, consigo ver a sarjeta aqui com a drenagem. Aqui bastava subir mais um pouco aqui, dar mais um tratamento no nosso projeto, mas a princípio já está pronto. Na próxima aula a gente vai fazer a passagem inferior e nas aulas decorrentes nós vamos fazer as seções e calcular o volume disso aqui, ok? Mas por enquanto a aula já ficou muito longa, eu vou encerrando por aqui. Então é isso aí, pessoal.
Espero que vocês treinem em casa, o arquivo já está disponível para vocês. Espero que vocês treinem bastante em casa para a gente dar prosseguimento com a unidade, ok? Valeu, um abraço a todos e uma boa noite.